Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo aqui a gente vai ter uma aula sobre plano de trabalho em perícia contábil. Antes da gente iniciar a aula, deixa eu só pedir duas coisas para você. Primeiro, deixa uma curtida aqui no vídeo se você gostar dele, tá? Que ajuda bastante o nosso trabalho aqui. E o segundo pedido é se inscreve aqui no canal ativando o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo por aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Pedidos feitos, vamos dar início aqui à aula. Primeiro avisando que essa aula aqui ela é baseada em conteúdo do livro Perícia Contábil, do autor professor Antônio Lopes de Sá. Tá? A edição utilizada é a 11ª. O livro é da editora Gen Atlas. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é que a gente tem que entender o que é esse plano de trabalho em perícia contábil, tá? Então, veja, uma vez conhecido o trabalho que a gente deve executar e qual é a opinião que a gente tem que emitir acerca de questão e de quesitos formulados, a gente deve traçar, enquanto perito, com antecedência, a maneira de executar, a forma de executar as tarefas e os pontos que devem tanger, inclusive, aqueles que são correlatos, tá? Então, a essa previsão de tarefas, baseada nas questões propostas, mas não limitada a elas, constitui o plano de trabalho, tá bom? Então, é uma previsão do que a gente tem que fazer, ok? E para a gente ter um bom plano de trabalho, um bom plano, vai se colocar que a gente precisa atender 7 elementos: pleno conhecimento da questão, pleno conhecimento dos fatos, levantamento prévio dos recursos disponíveis, prazo para a execução das tarefas, acessibilidade aos dados, pleno conhecimento dos sistemas adotados e as naturezas de apoio, tá bom? E aí a gente vai comentar justamente aqui nessa aula, em maior detalhamento, cada ponto, cada um desses 7 pontos, para que a gente entenda como executar um bom plano de trabalho na perícia contábil, tá? O primeiro deles é ter pleno conhecimento da questão. Se for um trabalho judicial, significa ter um pleno conhecimento do processo, tá? Então, veja, toda perícia envolve uma questão, ou seja, um pedido de opinião ou informação de quem é competente para fornecê-la. Então, você precisa estar, antes mesmo de iniciar o trabalho, ciente de qual é essa questão e qual é a opinião que você tem que emitir naquele trabalho, tá? Primeiro ponto fundamental é esse, ok? E não confundir com o pleno conhecimento de todos os fatos que motivam a tarefa. Os fatos que envolvem a tarefa pericial, eles são muitos, e não deve se confundir com conhecer a questão. A questão, né, o motivo, a opinião que a gente tem que dar, ela não vai nos dar a razão para a gente desenvolver a metodologia, tá? Como é que a gente vai agir. Os fatos, eles vão nos informar, mais ou menos, o que é que já aconteceu até aqui e o que é que está por acontecer daqui em diante. Então, eu vou entender o que já foi feito, o que já existe, o que já se questionou, o que já se apresentou e o que é que vai precisar se questionar, o que é que vai precisar ser apresentado, tá? Então, saber isso previamente também faz parte de um bom plano de trabalho na perícia contábil. Então, primeiros 2 pontos explicados, né? Terceiro, levantamento prévio dos recursos disponíveis para exame. Primeiro, é fundamental, né? Eu saber com quem é que eu posso contar, quais os recursos que eu tenho disponíveis, sejam recursos humanos, materiais ou competentes para se produzir um laudo de qualidade. Então, eu tenho que saber, existem os documentos, existem as pessoas que podem me dar as respostas, estão disponíveis. Então, eu preciso saber com o que é que eu posso contar para poder realizar o meu trabalho, tá bom? E aí eles levam ao quarto ponto: qual é o prazo ou tempo para a execução das tarefas e entrega de laudo ou parecer? Então, depois de tudo isso, né, de conhecer as razões, os fatos e os recursos, eu preciso mensurar diante do tempo que eu disponho. O ideal, a melhor forma de fazer isso é fazer um cronograma. Algo simples mesmo, tá? Você elenca o que é que você tem que fazer, então, ter acesso ao processo, analisar documento A, buscar documento B,
conversar com funcionários C e D, fazer elencar cada parte mesmo do cronograma e colocando aqui em horas quanto tempo eu vou gastar em cada parte desse cronograma, né? Para que eu possa, assim, porque normalmente já nos é imposto um prazo, um tempo para execução. Então, eu vou fazendo esse cronogramazinho, inclusive, se eu precisar de mais tempo do que me foi imposto, que me foi colocado, sabendo disso com antecedência, eu posso solicitar, não é garantido que vai ser atendido, mas eu posso solicitar uma prorrogação de prazo, né? Se eu conseguir justificar que eu preciso de mais tempo, tá bom? O quinto ponto é a acessibilidade dos dados. Se ele vai depender de muitos locais, com deslocamentos, burocracias, etc. Porque, veja, nem sempre os dados vão estar no mesmo local onde o perito está, né? Então, às vezes, o material que você precisa está de forma física em uma filial, em outra cidade, muito distante, em outro estado. Ah, então, isso é importante tanto para a questão de tempo, quanto para a questão do valor também que você vai cobrar, né? Porque você pode precisar de deslocamentos, e aí podem envolver diárias, passagens, enfim. Ainda, o material pode se encontrar em mau estado de conservação, que vai demandar mais esforços, né? Pode ser materiais muito antigos, que não pode ser manuseado simplesmente normalmente, né? Precisa de um manuseio com maior cuidado. É possível, tá? E ainda, às vezes, o que você precisa você pode depender de terceiros não implicados ali naquela questão e que eles podem procrastinar o fornecimento, né? Ou por não ter nada a ver com ele não quer ajudar, ele não está disposto, ou às vezes até instigado por alguns dos envolvidos, né? Para tentar favorecer alguns dos envolvidos, ele demora, ele procrastina. Então, é muito importante saber, primeiro, como já tinha dito, quais as informações, quais os dados, o que é que eu tenho disponível e também de que forma eu vou conseguir, tá? Porque tudo isso implica na qualidade do trabalho e no tempo que eu vou executar esse trabalho. Então, saber sobre a acessibilidade dos dados é muito importante na hora que a gente estiver montando o plano de trabalho em perícia contábil, tá? Quinto ponto, então, comentado. Sexto ponto, ter pleno conhecimento dos sistemas contábeis adotados e confiabilidade de documentação. A gente sabe que existem diversos, os mais variados sistemas, e o perito precisa ter um conhecimento razoável sobre isso, mas até para saber como manusear e para saber se aquilo que os sistemas estão fornecendo são informações com confiança, que passam confiabilidade, que eu posso utilizar para fazer o meu trabalho. Então, se eu mesmo não tenho essa intimidade tão grande com esses sistemas, eu preciso ou que as partes, alguns envolvidos, me coloquem à disposição alguém que seja especialista, ou se não, eu mesmo ter na minha equipe alguém que entenda bem daquele tipo de sistema, para saber se aquilo que o sistema está fornecendo tem confiabilidade ou não, né? Se a documentação que eu estou analisando é confiável ou não, independente de sistema também, né? Se ela passou pela junta comercial, caso ela tenha que passar, se está assinado por todos que deveriam assinar, e assim por diante. Eu preciso ter esse tipo de conhecimento para atestar a confiabilidade daquilo que eu vou utilizar como documentação, tá? E, por fim, a natureza de apoios, bibliotecas, computadores e outros necessários, né? O perito ele deve fazer um elenco dos apoios que ele necessita e onde vai encontrá-los para realizar o seu plano. Então, se os envolvidos vão disponibilizar eles mesmos alguém para auxiliar, ou se eu vou ter que ter na minha equipe de apoio, eu mesmo contratar, né? Então, tudo isso é importante num bom plano de trabalho pericial, tá? E esses são os 7 pontos. E aí, para a gente concluir aqui essa aula, eu vou mostrar 2 exemplos de plano de trabalho que estão lá no próprio livro Perícia Contábil, que eu mostrei aqui no início, que a gente se baseia. Um primeiro é de um caso de perícia extrajudicial, o segundo de uma perícia judicial. Lembrando, é um exemplo, tá? Um norte. Os planos vão variar porque os tipos de perícia e as situações são as mais variadas possíveis. Mas para a gente ter uma ideia, tá? Olha esse primeiro aqui, é extrajudicial. Então, eu tenho um programa de trabalho, empresa tal, data tal, perito fulano, local do exame, né? Um exemplo aqui, o almoxarifado da fábrica tal, na cidade tal, unidade tal. O responsável que nos atendeu foi fulano, os auxiliares esses. O sistema de registro do estoque é esse. O último inventário foi feito em tal data. E aí eu vou elencando as notas de conta.
Então, confrontar as compras tal, do fornecedor tal, contra os registros de estoque tal. Então, o que é que eu tenho que fazer? Né? Aplicar os mesmos critérios para outros artigos, para os estoques de outros artigos. Então, ordem de fabricação, partir das notas de ordem de fabricação, número tal, dos materiais tais, para o registro de código tal. Então, listar todos os exames que eu vou fazer e destacar as discrepâncias que eu venha, porventura, a encontrar, tá? E para fechar, um exemplo aqui de um programa de trabalho judicial, né? Então, referente ao processo número tal, da vara tal, autor e réu tal, a data, a natureza da ação, o fórum, quem são os autores, advogados, réus, os peritos, os assistentes. E aí, para o quesito 1, por exemplo, né, eu vou ter que solicitar os livros diários do período tanto a tanto, verificar termo de abertura, a confiabilidade, lembra? Termo de abertura, as rúbricas, número de registro, estado de encadernação, se for físico, se contém a assinatura do contabilista, se os que tudo que está lançado nos demonstrativos, solicitar os registros de razão, destacar as digitações, e aí eu vou elencando. No quesito 2, o que é que eu preciso para responder? O contrato, número tal, celebrado entre as partes X e Y, da data tal, verificar se tem a cláusula que deveria ter, se tem registro contábil, realizar o mesmo procedimento em outras cláusulas, e aí vai. Para o eventual quesito 3, obter o total de registro de pagamentos da conta Y, observar se do período tal a tal existem créditos na conta da pessoa X, confrontar os registros com a conta bancária, e assim eu vou elencando o meu programa de trabalho para eu saber o que é que eu preciso, com quem que eu posso contar, quanto tempo eu vou levar, se a confiabilidade da documentação também, tá? Então, são exemplos, e que fique claro aqui, exemplos de como a gente montar esse programa de trabalho pericial para ir seguindo ele. E um bom plano de trabalho, um bom programa de trabalho, facilita muito, mas muito mesmo, bastante, a execução do trabalho pericial propriamente dito. Tá certo? E é isso, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente tinha para comentar sobre o plano de trabalho em perícia contábil. Espero muito que você tenha gostado aqui da aula, tá? Qualquer dúvida ou comentário, escreve aqui abaixo que a gente troca uma ideia, certo? E no mais, vamos fechar aqui o vídeo só reforçando aqueles dois pedidos que eu fiz lá no início, tá? Deixa uma curtida aqui no vídeo, que ajuda bastante aqui o nosso trabalho. E se inscreve aqui no canal, ativando o sininho da notificação, que você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo por aqui. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.